temos que falar o que é uma modalidade licitatória. O que é uma modalidade? Esquece tudo, esquece caderno. Quando a gente faz uma revisão, o que é legal? Você vê o que você gravou daquilo. E aí, em cima do que você viu, que você não gravou, você vai ter que revisar tudo. Entendeu? Então, o que vocês lembram do termo modalidade licitatória? O que é a modalidade licitatória? Tempo. Não quais são. O que é? Vocês estão entendendo? É isso que vai... Exatamente essas caras vocês farão quando você pegar a prova sentado com a cadeira, na cadeira e falar assim, o que é modalidade? Vixe, eu vi, estudei, mas eu não lembro o que é a modalidade. Eu sei quais são, mas eu não lembro o que é a modalidade. E se for uma prova discursiva? Você vai ter que falar sobre. E gente, prova do TCU, ó, prova do TCU 2008, nível médio. Discorra sobre inexigibilidade licitatória, ponto. Vocês estão entendendo? Vou fazer um esquema aí. Aí você faz esquema e... Gente, olha o problema. Além de você saber o conceito, você tem que entender do que se trata o assunto. O que é a modalidade licitatória? Veja bem, eu não vou dar o conceito. Eu vou repetir o que a colega falou aqui. Quais são as modalidades? Mas eu não vou dar o conceito ainda não, olha só. Deixa eu separar aqui. O quadro do conceito vai ficar vazio. A gente vai ter que tentar lembrar. E a gente tem que dividir a modalidade em duas categorias. Modalidades comuns e modalidades especiais. Tudo isso modalidade da 8666. Quais são as modalidades comuns da 8666? Aí você fala, o que é comum, Franca? São aquelas que compram as mesmas coisas. O que vai dividir são os valores. Aí entra quem? Concorrência. Ah, professor, isso aí eu sei. Concorrência. Isso aí, tomada de preços. E o convite. Tranquilo? São 3 modalidades comuns. Compram a mesma coisa, o que vai diferenciar é o critério de valor. Vulto pequeno, vulto médio, elevado vulto, valores elevados, etc. Quando a gente fala em modalidades especiais, elas compram coisas, elas são escolhidas não pelo valor, mas sim por aquilo que elas querem comprar ou por aquilo que elas querem vender. Aí vem quais outras 2 modalidades? Leilão e concurso. Esse concurso aqui é o concurso de provimento? Vocês estão estudando animados para fazer o concurso? É o concurso? Não, beleza. E o que é isso aqui então? Como que eu vou conceituar a modalidade de licitação? Forma de comprar. O que mais, gente? Você tem que forçar, você tem que juntar todo o conhecimento seu que está separado na cabeça e tentar criar um índice. O índice vai ser o conceito. Do conceito vem as outras informações. Não é assim que a gente... Imagina você pegar um livro sem índice. É o caderno de alguns. Você não acha nada. Entende por que tudo que eu faço é numerado, tem título, subtítulo, item, a linha e tal, para você saber onde procurar. Quando eu falo assim, ó, vai lá no tópico 6 do seu caderno, vai lá no tópico 5, pega a modalidade 4.5, está tudo organizado. Se você digitar tudo isso aí, o próprio Word já vai reestruturar para você. Então a ideia aqui é o seguinte: quando a gente fala em modalidade licitatória, agora eu quero que vocês prestem atenção, porque às vezes no dia da aula a gente está tão preocupado em copiar que esquece de querer entender. Então, o que é uma modalidade? Modalidade, gente, é o procedimento licitatório. Existe o procedimento concorrência, existe o procedimento tomada, existe o procedimento convite, o procedimento concurso e o procedimento leilão. Os procedimentos são licitações independentes. Cada uma das modalidades são licitações independentes. Então é como se eu falasse para você o seguinte: olha, Lei 8666, existem 5 maneiras de licitar. Existe a maneira concorrência, existe a maneira tomada, convite, concurso, leilão.
Vocês estão entendendo? São maneiras. Então, algumas provas, né, um pouco mais rebuscadas, utilizam o termo. É o modus operandi. É o procedimento por completo. Isso é modalidade. Vocês estão entendendo? Então, lembra que eu expliquei sobre valores, sobre publicidade, sobre algumas características de cadastramento que algumas têm, que outras não têm. Então, eu estou falando de procedimentos independentes. Cada uma das modalidades é uma licitação à parte. Eu quero comprar 40 PlayStation. Eles estavam colocando ali como um pregão, mas eu poderia comprar os 40 PlayStation através de quê? De convite, não poderia? Mas eu poderia substituir o convite por tomada? Não. Sim ou não? Não. Poderia substituir o convite por tomada? Sim. Sim. Poderia substituir o convite por uma concorrência? Poderia, concorrência substituir qualquer modalidade. Entendeu a ideia? Só que eu tenho, olha a diferença. Eu poderia ter um procedimento, vamos imaginar, 40 PlayStation, daria uns 70 mil reais, convite. Mas eu poderia pegar esses 70 mil e utilizar um procedimento mais complexo. Mais complexo. Porque os três poderiam comprar o objeto. As três modalidades podem comprar o objeto de 70 mil. A diferença é que a modalidade regra para 70 mil é o quê? Convite. A modalidade mais rigorosa que eu posso utilizar, tomada. E a outra muito mais rigorosa que eu também posso utilizar, concorrência. Ficou claro isso? Beleza? Agora vocês entenderam o que é uma modalidade licitatória, mas a questão confundiu o termo modalidade com tipo. Então, o que é um tipo licitatório? Os termos são muito parecidos, então você tem que ter na sua cabeça que tipo nada mais é do que o procedimento de julgamento. Como será julgado o objeto, ou simplesmente forma de julgamento. Para cada objeto que você vai comprar, você pode utilizar o quê? Uma forma de julgar diferente. Por isso que eu tenho quantas formas de julgar? Na 8666, senhores. Quantas formas são? Primeiro o número, depois o conceito. 4. Então vamos lá? Quais são? Menor preço, que é a regra. Melhor técnica. Importante lembrar que são utilizadas para a compra de produtos de natureza predominantemente. Exato. Eu estou utilizando para comprar um produto intelectual. O que é um produto intelectual? Que tem um valor técnico agregado muito forte. Tipo projeto, treinamento, consultoria, assessoramento. Coisa que exige, tem uma diferenciação muito grande, porque o cara fala assim, ele é advogado. Mas pô, tem advogados e advogados, né? Ele é auditor. Tem auditores e auditores. Ele é contador. Vocês estão entendendo? Então tem uma diferença, como tem uma diferença muito grande nesse tipo de serviço, então quando eu precisar comprar um serviço que dependa do conhecimento técnico do indivíduo, melhor técnica. Depois nós temos também a técnica e preço, que também é utilizada para a compra de produtos intelectuais. Agora, qual que é a curiosidade? A Lei 8666 fala que para comprar bens e serviços de informática, eu só posso utilizar técnica e preço.
quando eu quiser comprar bens e serviços de informática, eu só posso utilizar técnica e preço. Eu quero falar, então significa que técnica e preço só pode ser utilizado para comprar bens e serviços de informática. É isso? Não, eu estou falando que ela compra um monte de coisa. E quando eu quiser comprar bens e serviços de informática, só posso utilizar. Lembrando que isso é lei o quê? 8666. Se eu entro, que como nós entraremos nas próximas aulas, esquece isso. Se eu entro na modalidade pregão, eu também posso comprar bens e serviços de informática. Só que aqui eu poderia utilizar o menor preço. Mas aí não é qualquer computador, tem todo o procedimento. Mas o importante é você saber que existe a possibilidade. E o último tipo licitatório é o que? Quando eu quero geralmente vender. Aí eu utilizo o lance ou a oferta. Lance, oferta. Tranquilo? Lance gestual, oferta, aquele envelope escrito, lacrado, que você apresenta como, por exemplo, nas concorrências da TerraCap, para comprar um terreno. Entendemos isso, gente? Então, olhando para mim, para sua caneta por um segundo e olha para mim. Modalidade é o procedimento inteiro. E o tipo é uma etapa dentro desse procedimento. Então, olhando para cá. Uma concorrência não demora um tempão, não tem um monte de etapas, recursos, publicidade, habilitação, classificação, julgamento, homologação, adjudicação, tem tudo isso? Tem. Na parte do julgamento que ele escolhe o tipo. Só isso. Então eu posso ter uma concorrência, menor preço? Melhor técnica? Técnica e preço? Lance, oferta? Posso. Depende do objeto. Se eu quiser comprar, por exemplo, veículos é menor preço. Então eu vou utilizar menor preço como regra. Se for um veículo que é comum, dependendo do valor, eu vou utilizar concorrência. Dependendo do valor, tomar. Dependendo do valor, convite. Agora, se eu preciso comprar, por exemplo, carros para presidente ou governador de EDF, secretário de Segurança Pública, para, por exemplo, presidente da Câmara Legislativa, aí eu vou poder utilizar menor preço para comprar esse carro? Não, porque esse carro precisa ser o quê? Ainda mais em época de manifestações, em todo mundo agoniado, tem que ser blindado, né? Senão o cara vai morrer. Não que ninguém queira que eles morram, né? Mas o objetivo é proteger a instituição que eles representam. Porque imagina, se o governador leva uma pedrada, não vai parecer que o GDF é uma coisa frágil? Mesmo que a gente não goste do Aguinaldo, não dá uma imagem, o cara levou pedrada, que cara fraco. Porque ele representa a instituição. Então, por essa razão, lembrem-se, modalidade ou procedimento por completo. E o tipo de licitação é apenas o quê? Como julgar o objeto, aquela pequena etapa, aquela pequena parte ali do julgamento. Relembraram disso? Agora, depois disso, veja bem, esse quadro está no seu caderno? Tinha como errar essa questão com esse quadro na mão? Mas o primeiro que é, o problema é que a primeira vez que a gente vê o assunto, você não vai gravar tudo, né? Então vamos ler de novo a questão 2, Melhor técnica e menor preço no exemplo de modalidade de licitação. Certo ou errado, gente? Errado, né? Então